1, 2, 3, ho! Tchim! Sejam muito bem-vindos ao Saca-Rolhas, o podcast mais divertido de vinhos que você já ouviu. Eu sou André Campoli, wine lover, redator, apresentador e aspirante de podcaster que trará a você o mundo descomplicado do vinho. Agradeço o seu play pelas plataformas Spotify, Deezer e iTunes e também pelas redes sociais Instagram e Facebook. Basta procurar por @sacarolhasoficial. Caso queira mandar um e-mail, escreva pra gente, anota aí, sacarolhas_oficial@outlook.com. E como sempre, recomendo apreciar cada minuto desse podcast sem moderação, pois ele foi feito pra você. Se beber, não dirija, mas se for beber, chame o papai. Este programa não é recomendado para menores de 18 anos. Hoje, eu e a Mari Lauterti vamos ter um bate-bola super divertido com ele. Mas peraí, não começa ainda não, vamos lá. O profeta foi até o Piemonte ou o Piemonte veio até o profeta? Porque no começo o vinho parece todos iguais, né? Aí depois você vai conseguindo perceber as diferenças. Acompanhe a gente até o final para sacar as dicas do nosso convidado e ainda se divertir com a gente. E como sempre digo, este programa está uma delícia. Então eu queria fazer uma coisa que eu tomasse, como eu tomei outro dia, e eu falei assim, cara, que experiência legal tomar esse vinho. Você tem tomado ou já tomou vinho brasileiro? Só me manda o convite, só me manda o dia que nesse dia eu tenho horário. Passou rápido, né? No já. 1, 2, 3, já! E diretamente de Porto Alegre, a nossa camisa 10, queridinha e madrinha do Saca-Rolhas, a sommelier Marielle Lauterti. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo jóia, Mari? A gente sempre fala boa noite porque nós gravamos à noite, né, André? Mas nem sempre as pessoas nos ouvem à noite, precisamos mudar isso. A gente vai falar bom dia, boa tarde e boa noite agora, Isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Ô Mari, você tem ideia quem tá hoje presente na nossa confraria? Não, nervosa. Pois bem, eu vou lhe dar algumas dicas. Ele é um ídolo e um craque da bola. Ai. Ele já defendeu e ainda defende um dos maiores times de futebol do mundo. Ai, eu tô nervosa, meu coração tá batendo. Já jogou pela nossa seleção brasileira de futebol e está produzindo seus vinhos com a sua marca Cadê o Profeta no Piemonte. Entre diversas frases proféticas, eu trouxe uma delas para iniciar o nosso podcast. Vinho sem ser refletido não merece ser bebido. Já sei quem é. Posso falar? Pode. Grande profeta? Bem-vindo, Hernanes. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e a todos os ouvintes, né, que ouvirão nesse podcast. Prazer estar com vocês aqui para trocar umas ideias, bater um papo sobre vinhos, sobre meus vinhos e vamos que vamos. Hernanes, a gente tem uma pergunta clássica do programa que para você dispensa apresentações. Mas, como sabemos que o Hernanes gosta de quebrar paradigmas, ser irreverente, sair do comum, nós vamos fazer essa pergunta para você nos responder de uma maneira diferente, tudo bem? Tudo bem. Queremos saber quem é Hernanes, o profeta do vinho, em 30 segundos. Caraca. Eu falei que ia te pegar, cara. Mas peraí, não começa ainda não, vamos lá. No já. 1, 2, 3, já! São Paulo! Cara, eu sou um paradoxo, na verdade, né? Até os 25 anos nunca tinha tomado uma taça de vinho sequer, não sabia o que era vinho, achava que vinho era suco de uva com álcool. Fui na Itália, comecei, esse mundo se abriu e me interessei cada vez mais. Comecei a experimentar todo tipo de vinho, a conhecer os métodos, as vinícolas e hoje me tornei um produtor de vinho, ou seja, eu sou um paradoxo e estou aí para quebrar paradigmas. Ô Hernanes,
Você começou a tomar vinho na Itália porque você não tinha outra opção lá? Qual foi a iniciativa de você tomar vinho? Isso, cheguei lá, eu ia nos restaurantes, ia nos lugares, pedia o suco, né? Eu tomava muito suco aqui no Brasil, antes de ir para a Itália, né? Era acostumado sempre a jantar ou almoçar com sucos, né? Suco natural. Eu cheguei lá a procurar por sucos, não tinha, né? E comecei a tomar muito refrigerante. E aí, depois de um certo tempo, eu também entrei em contato, porque assim, lá era muito comum, né? Os italianos, eles tomam somente água ou vinho, né? Para acompanhar a refeição. E numa dessas interações, né? Eu descobri que o vinho, ele não é o suco de uva que colocavam álcool, né? Que eu tinha na cabeça. Aí os caras me explicaram ali, né, muito informalmente, que era o processo natural de fermentação e tudo. Então ali já quebrou o paradigma, né? Então, se eu gostava muito de tomar suco, eu falei assim, é mais um suco natural que passa por um processo e chega a se transformar no vinho, né? Então, aquele paradigma foi muito importante, pois quebrou aquele conceito que era algo muito artificial e tal, né? E aí, pronto. Aí eu comecei a experimentar devagarzinho, e aí foi gostando e me apaixonei pelo negócio. Cada vez mais, né? Isso. Esse mundo do vinho é assim, né, Nanes? Não tem como voltar. A partir do momento que tu começa, entra nele, toma a primeira taça de vinho, entende todo o processo de produção, não volta mais. Não volta mais, não volta. E aí... Você absorveu a cultura italiana, então. Sim. E justamente isso, né? E aí quando... Porque no começo o vinho parece todos iguais, né? Aí depois você vai conseguindo perceber as diferenças. E eu, assim, também, muito por sentir desafiado, né? Porque eu comecei a ver as pessoas, os sommeliers, falando sobre vinhos, e esse tem gosto disso, esse tem gosto daquilo. Eu falei assim, não é possível que é assim mesmo. E aí eu querendo descobrir também os aromas, diferenciar, atingir essa capacidade, né? E aí fui conhecendo cada vez mais os tipos diferentes de vinhos, e também quando cheguei... Porque eu comecei em Roma, né? Só que quando eu cheguei em Milão, eu estava um pouco ali mais próximo da região de Alba, né? Que faz o Barolo Barbaresco. E aí eu comecei a visitar as vinícolas, né? E aí que me apaixonei mais ainda, porque vem toda aquela cultura e tradição italiana, né? De gerações, né? Passou de pai para filho. Você vai na vinícola que era do avô, que depois passou pro pai, depois passou pro filho e tal, o cara fez isso, fez aquilo, coisas pequenininhas. Então, assim, aí me encantou, né? Me encantou em todo sentido. Quando você foi pra Itália, o primeiro time que você jogou foi a Lazio? Foi a Lazio, em Roma, isso. E você tem alguma história inusitada pra contar pra gente? Uma vez que a gente tá falando de cultura, você se lembra da sua primeira taça de vinho lá, ou isso ainda você já não se recorda mais? Não, eu não tenho a lembrança clara, né? Mas... Eu acho que foi em Roma. Foi em Roma, num restaurantezinho que eu não lembro o nome. Não foi assim, nenhum dia especial nem nada. Foi... Eu tava com alguns amigos e tomei, assim, me lembro que eu tomei, assim, não foi, né, que eu me apaixonei já na primeira taça, né? Tomei... Mais ou menos. Aí depois, outro dia, mais ou menos, né? Ok, depois... Mas assim, já foi... Não é que eu não gostei, né? Eu achei interessante, mas não é que nossa, coisa maravilhosa e tal, né? Então foi aos pouquinhos mesmo, né? Foi aos poucos, uma taça de cada vez. Não sei se você sabe, Hernanes, mas aqui no Sul a gente começa desde criança. Aí a mãe, o vô e a avó adoçam, colocam água, vinho e açúcar e liberam para a criançada. Assim a gente começa a tomar vinho aqui. Imagino. É a cultura totalmente diferente, né? Mas eu venho de Recife, né? Do Nordeste lá, a cultura ainda... Hoje até que se encontra, né? Mas há 30 anos atrás, né? Realmente era bem... É outra. Tinha essa cultura, é outra cultura, outro momento.
Você tem alguma história inusitada nos times que você passou em relação a degustar um vinho? Por exemplo, em concentração, uma vez que a gente está falando de cultura, isso é habitual lá na Itália? Eles liberam? Porque é proibido o álcool hoje, né? Quando vocês fazem concentração no São Paulo, por exemplo, é 0% de álcool, correto? Não, eles não, na concentração, aqui no Brasil, eles não colocam álcool não, mas lá na Itália, na Lazio, eles deixavam tomar uma taça no jantar, quando estava concentrado, não tinha nenhum problema, era liberado, uma taça, tudo bem. Bom, hoje se a gente perguntar quantos gols, quantos jogos, quantas vezes você jogou pela seleção brasileira, provavelmente você vai saber responder pra gente na ponta da língua. Agora, se eu te perguntar quantos vinhos você já degustou nesses aproximadamente 10 anos de degustação de vinho, você sabe responder? Eu tenho uma ideia porque... Ah, é? Porque eu tiro sempre foto, né? Foto. Então, ou seja, dos vinhos tintos, brancos, espumantes, fortificados, eu tenho mais de 1000 fotos, né? Então, assim, deve girar aí em torno de uns 1.500 garrafas, né? 1.500 tipos diferentes. Legal! Então você tem um acervo de fotos, então, dos vinhos que você degusta? Tenho. Você dá pontuação também? Já cheguei a ter teve um momento que eu fazia isso, tá? Pontuava, falava as características. Depois que eu meio que peguei uma base, aí eu parei de fazer, né? Já conseguia mais ou menos ter uma didática boa para saber qual tipo de vinho eu gostava, qual tipo de vinho eu não gostava. Então, depois que eu formei isso aí, eu parei de anotar, Legal, hein? Legal. Você é uma pessoa, de uma maneira geral, você busca muito conhecimento, você lê muito. Você também tem alguma leitura, assim, em relação ao vinho? Você tem essa frente de estudar pelo vinho? Sim, na verdade, em Roma, quando eu comecei a degustar os vinhos, eu comecei a fazer o curso de sommelier, só que era muito puxado, né? Eram 3 vezes por semana, né? E à noite, né? Começava às 8, acabava às 10. E aí eu comecei, não sei, eu fiz alguns meses, depois eu dei uma parada, porque com jogos e tal é complicado, né? Mas eu comecei a fazer, sim, não vou falar que estava sendo o máximo, porque o italiano ele é muito didático, né? Então eu esperava algo mais prático, eu sou muito mais pela praticidade. Aí os caras começam a falar, não, porque aqui... Não sei quantos milhões de anos atrás era o mar, e depois por isso criou as rochas e os sedimentos, não sei o que e tal. Era muita teoria pra minha cabeça. Aí eu falei assim, não, eu quero provar, eu quero degustar e tal, né? Então, e também pelo tempo eu acabei não fazendo, mas sim, eu tenho alguns livros que explicam um pouco a história do vinho, eu gosto de ler, também gosto de... Tem outro aqui na minha adega aqui que fala das 1.000 garrafas, outras 100 cantinas, então eu gosto dessa parte didática também. Então você estava me dizendo que a questão das aulas aí as aulas na Itália, então estavam porre. No começo tava, cara, viu? Tava muita teoria. Mas eu vou te dizer que não é só na Itália não, hein, esse pessoal aí, eles gostam de complicar um pouco. Dos seus vinhos prediletos, assim, você tem alguma região, obviamente que não vale falar o Piemonte, tá? Mas fora o Piemonte, quais são as regiões que você mais admira em relação aos vinhos? Quais são os vinhos que mais te encantam? E se você puder dizer, os 3 vinhos que você tomou e que você falou, olha, esse vinho eu vou guardar aqui, vou enquadrar o vinho na minha parede porque foi fenomenal. Ah, cara... Não vale o Piemonte, não. O Piemonte vale, porque tem que valer, porque tem um... Tá bom, vale sim, porque tem vários produtores lá e... É que não vale só o Piemonte. A beleza do Piemonte é liberada hoje, hein, André? Não vale só o Piemonte, não vale só o Piemonte. Então, quando eu comecei a entender um pouquinho, assim, né, conseguir diferenciar, eu gostava muito dos vinhos franceses, né? Pela elegância, pela fineza do vinho. E, na maior parte, eu acho assim, que a França ainda hoje, no modo geral, é onde você encontra maior complexidade, maior custo-benefício, maior... De 100 cantinas, de 100 vinícolas que você for, 95, 90, os vinhos são excelentes. Então, acho que a média dos vinhos franceses são muito boas, né? Então, mas, sem dúvida, eu tive a chance de, uma vez, fazer uma visita na Romanée-Conti. Olha aí, legal, hein?
tive a chance, entrei assim, do nada apareceu, e eu fui fazer uma visita e o cara ofereceu um Romane Conti de uma certa idade, e realmente esse foi um dos grandes vinhos que eu experimentei. E depois um que eu gosto muito, que é o Bordeaux, é o Cheval Blanc, para mim um dos melhores também. E agora, vamos de Piemonte. Piemonte, o Barolo, tem um Barolo do Monfortino. Como é que é a cantina, a vinícola? É o Giacomo. Giacomo Conterno, isso, como eu pude esquecer dele, Giacomo Conterno. E então, assim, no começo eu gostava muito do Borgonha, né? Borgonha era o meu preferido, só que depois, para você acostumar a tomar Barolos, para mim não foi muito fácil, mas hoje o Barolo, no modo geral, também é um dos grandes vinhos e um dos meus preferidos. As 3 regiões que eu prefiro, top de lista, Borgonha, Bordeaux e Alba, ali, um Barolo, sem dúvida. Tem outro Barolo também, de Acomasso. Esses 4 vinhos aí, eu diria que são os top 4 que eu degustei. Itália ou França? Então... Vai tentar cavar a falta! E pegaram duro. Deu na canela essa aí. Itália ou França? Ô, Mário, você deu na canela essa aí. França. Podemos dizer que no futuro teremos uma cantina na França? Não, sabe por quê? Porque isso que tá o interessante, que eu, quando comecei a produzir vinho, eu não foi a ideia inicial. Na verdade, eu tava atrás de uma casa no campo, que tivesse um quintal, sabe? Um quintal Nelelange, né, no Monferrato. E aí, quando eu achei essa casa, que eu achei interessante, já tinha lá o vinhedo, né? Já tinha um parreiral. Aí eu falei, vou fazer meu vinho. Mas não foi a minha ideia inicial, entendeu? De fazer, vou ser produtor de vinho. Não foi essa a ideia. Veio depois, né? Então, assim, né, que eu tô pensando em expandir. Talvez, não sei, mas ainda não é a ideia inicial. Olha, que eu te admiro muito, além de, claro, né, de ser um grande jogador, mas te admiro muito pelo teu senso empreendedor de analisar todas essas coisas e transformar, né? O que a gente chama aqui muito de transformar o limão na limonada. Então, a casa tava lá e aí aconteceu. Então, eu acho que podemos ter aí vinhos franceses no futuro. E sabe, falando nisso, transformar limão em limonada, tem uma história legal, porque quando eu comprei a propriedade, né? Comprei a casa, aí eu falei assim, aí tinha o vinhedo. Eu falei assim, vou produzir o meu vinho. E na casa, a minha intenção era fazer um bed and breakfast, como é que fala? Agriturismo, né? Para fazer um restaurante e tal. Então, eu entrei em contato com um amigo, que ele é sommelier, maître sommelier do restaurante de Turim, e ele aceitou o projeto e falou assim, vamos fazer. Só que aí, quando a gente começou a reformar a casa para deixar tudo pronto, o negócio embargou, porque a casa onde eu tenho a vinícola, ela é patrimônio da Unesco. Então, demorou 1 ano e meio para sair a aprovação do projeto para construir a casa, o agriturismo que eu queria. E nesse período, quando a gente decidiu fazer, a gente começou a comprar os vinhos. E aí a gente começou a comprar os vinhos quando a gente, meses depois, parou o negócio, embargou, e a gente fez assim, e agora? O que eu vou fazer com esses vinhos? E aí a gente abriu uma enoteca lá em Turim, que hoje já estamos há 3 meses, né? Chama Luogo di Vino. Já estamos há 3 anos, quer dizer, 3 anos, desde 2017, funcionando, e virou assim, um sucesso lá. A gente começou com 3 pessoas, hoje tem mais de 7 na cozinha. Assim, foi muito legal, porque pro limão virou limonada mesmo. Olha aí, parabéns. Muito legal essa história, hein? Espero conhecer. Eu acho que eu vou colocar uma profecia aí, hein? Opa! Porque é o seguinte, olha só, o Hernanes começou a jogar na Lazio, próximo a Roma, depois ele foi para Inter de Milão, mais ao norte da Itália, e por fim ficou na Juventus, que é no Piemonte ali, em Turim. É o seguinte, a pergunta que eu tenho para fazer pro Profeta, o Profeta foi até o Piemonte ou o Piemonte veio até o Profeta? Essa é uma boa pergunta, mas eu acho que eu fui até o Piemonte, sabia? Porque eu sou um cara curioso, né? Desbravador, eu gosto de conhecer e tal. Então, foi interessante porque, olha só, porque eu estava em Milão nessa época, e quando eu comprei a casa,
eu fui ver a casa quando eu estava em Milão, só que a casa ficava no Piemonte. E aí foi interessante que eu comecei a ver tipo em julho, junho e julho, né? Foi no verão ali. E aí eu comecei a procurar, fazer a procura. E aí quando foi no final de agosto, que a casa, eu já tinha encontrado a casa, estava negociando, e aí eu fui transferido da Inter de Milão para Juventus, estava em Turim, ou seja, no Piemonte. Então, ou seja, foi coincidência, assim, né? Na hora que eu estava comprando a casa, eu mudei para o Piemonte, né? Então... Isso se chama profecia, hein? É verdade. Se achando, né? Achando lugar. Ô, Hernanes, a sua casa lá já está pronta para receber turistas? Já está vinificando lá na própria propriedade? Então, a gente tá quase pronto. Ia ficar pronto agora. A gente ia começar as atividades. Nós estamos agora em abril, né? Agora no começo de abril. Só que mês passado, né? Com essa coisa do coronavírus, parou tudo. Então, ou seja, falta muito pouco para abrirmos ao público. Muito legal. E assim, a proposta que vocês colocam lá, para quem nunca foi ao Piemonte, é muito comum ter esse tipo de casa que o próprio vinicultor, ele te recebe. As casas normalmente não são tão grandes, não tem tantos cômodos assim, então você tem um atendimento praticamente exclusivo. Você tem alguém para te recepcionar, você tem um jantar dedicado para você está no meio do Parreiral, nas vistas mais bonitas da Itália, obviamente acompanhado de um dos melhores vinhos do mundo. Isso. Essa é a proposta, né? Essa é a proposta que a gente está pensando para lá de fazer. E foi legal que o chefe, ele teve uma ideia muito bacana, né? De trazer de apresentar o território, mas com algumas inovações, talvez um pouco de mistura, porque é a cara do profeta aqui do proprietário que vem lá do Brasil e que chega no Piemonte. Então ele deu uma ideia para o menu que eu achei bem interessante, né, de respeitar o território, mas tendo uma perspectiva diferente, revisitando, né, como se fala muito, né? E vai ser algo bem, como tu falou, íntimo, aconchegante, para poucas pessoas, são 5 quartos, numa vista muito legal. Então acho que vai ser bem interessante. Estou bem animado aí para iniciar o projeto. Que legal. Eu tive, só para complementar uma história bacana que eu tive no Piemonte, eu quase apanhei num restaurante lá. Pediu feijão? Feijão é Não, eles são muito barristas, Isso, né? Então você tá numa região para outra, Asti e Alba praticamente são encostadas uma na outra. E um dos passeios que eu fiz com a minha esposa, a gente falou, olha, na hora do almoço os restaurantes lá fecham. Então, se você fizer reserva, você almoça ou janta, né? E a gente acabou não fazendo isso. E o restaurante que a gente chegou estava cheio. E um restaurante aceitou a gente lá. Tipo, vem aqui, eu vou colocar você no cantinho e vai ser ali que você vai ficar. Você não tem muita escolha. Naquele desespero de querer comer, que a gente tava morrendo de fome, sentamos no restaurante, veio a atendente e perguntou para nós, olha, vocês vão tomar o quê? E aí eu acabei falando que eu queria um Barbeira d'Alba. E a gente tava em Asti. Ela olhou pra mim e falou assim, aqui nós só temos Barbeira d'Asti. É incrível essa questão bairrista deles, né, Profeta? Como é que você vê isso? Porque isso deve refletir na forma de produzir o vinho, entre outras coisas lá. André, tu falou uma coisa muito interessante que eu percebi. Porque eu falo que eu conheci, o que eu comecei, que eu aprendi a comer também na Itália, né? Porque, assim, aqui no Brasil eu nem era muito de gastronomia, né? Assim, comia qualquer coisa, porque eu, enfim, não tinha essa cultura da comida, né? E lá na Itália eu aprendi também a comer, né? Porque eles valorizam cada ingrediente, né? E, enfim, conta a história de cada ingrediente e é muito bonito isso, né? Eu achei muito, muito interessante e também comecei a aprender, né? E eu vi que tanto a gastronomia como o vinho, eles refletem a cultura de um país, de um lugar, né? Então, por exemplo, eu vi alguns pratos em Roma, como a carbonara, a matriciana, que são pratos pesados, carregados, com um pouco de pimenta, e reflete a cultura do romano, né? O que o romano, ele é quente, ele às vezes até ignorante, e é o Império Romano, e eles se acham o máximo, né? Aí quando você vai para a França, são aqueles vinhos daquela gastronomia elegante, sutileza, e é o reflexo também da cultura deles, né? Porque foram eles que criaram, né?
essa Revolução Francesa, né? Liberté, Qualité, essas coisas todas, né? Então, e o Piemonte é justamente isso, assim, quando você toma um Barolo, por que é difícil? Porque os caras são muito tradicionais, muito bairristas. Então, se tomar um Barolo e não tiver aquele tanino extravagante que a boca fica seca 2 dias, né? Não é Barolo, né? Exatamente, é um vinho duro, nervosão, né? Que você tem que saber tomá-lo, tem que saber domá-lo, né? É um cavalo para ser domado. Para ser domado. Então, e é o reflexo da cultura deles, né? Porque eles são fechados, eles são para você entrar dentro dessas barreiras que eles próprios criaram, né? Não é fácil. Então, o vinho é um reflexo disso. E por isso que quando eu encontrei vinhos, por exemplo, como o do Conterno, como o do Acomasso, como do Giovanni Rosso, que você encontra essa complexidade, né, entre a estrutura e o tanino elegante, mórbido, como ele fala também, Quintarelli também, aí você vê ali a expressão máxima do que é um Barolo, mas sem esse peso da cultura, né? Os caras já se modernizaram um pouco, né? E tornaram o vinho um pouco mais elegante, mais sutil. E aí me enche a boca, né? Esses vinhos, porque você sente que tá no Piemonte, sente que tá em Barolo, mas tem um prazer de tomar, então faz a diferença. Profeta, deixa eu te fazer uma pergunta, uma vez que você não gosta de ficar na mesma e sempre buscar por coisas novas. Você tem tomado ou já tomou vinho brasileiro? Você gosta? Então, foi uma boa pergunta, porque como eu comecei a tomar vinho lá na Europa, então eu conhecia muito só Itália e França. Quando eu vim para o Brasil, voltei para o Brasil, eu falei assim, não, eu preciso experimentar os vinhos brasileiros e sul-americanos, né? Sim, experimentei já alguns brasileiros. Tem um vinho de uma cantina brasileira, é uma das mais conhecidas, Miolo, né? Miolo, isso. Bom vinho. Né? Você se recorda qual foi o vinho? Não me recordo. Devo ter nas fotos aqui, mas gostei. Assim, dentre os que eu tomei, apreciei. Sul-americanos também, argentinos, chilenos. Tem o Carmener, que eu gosto bastante. Tem o Malbec, alguns. Assim, o Malbec não é um dos meus preferidos, porque eu não gosto desse vinho que às vezes parece... o Malbec, muito deles, parece que você está tomando um pote de geleia, né? Assim, é tanta fruta que... Exatamente. Eu não curto muito, né? Que lembra um pouco também o Amarone, né? O Amarone também é um vinho também muito forte de álcool, né? 16 às vezes chega. Então, tem alguns Amarones que eu aprecio tudo, porque é sempre questão de equilíbrio, né? Quando o cara consegue dar o toque do vinho, mas equilibrando, deixando ele equilibrado, redondo, é fácil de apreciar. Mas quando passa do ponto, assim, como o Malbec, essa característica muito acentuada, eu não curto muito. Mas tem Malbecs excelentes que eu curto, assim, Catena Zapata é um dos que eu gosto bastante, enfim. Eu vou te lançar um desafio, viu? Uhum. Você sabe que o vinho brasileiro hoje ele tem uma característica muito italiana. Dentro do range das qualidades de vinho, o que puxa mais o italiano do Novo Mundo é o vinho brasileiro. Ah, Inclusive na região aqui do Rio Grande do Sul, onde que se produz muito, né? Quando que tu estava falando assim da Itália, eu vi muitos produtores daqui, né? Que é a questão do ritual com a comida com o vinho, né? A mesa farta, sempre com uma jarra de vinho, né? A gente tem produzido, na verdade, assim, o Brasil hoje ele já está numa nova geração, né? A gente tem aí os filhos desses produtores que saíram, eles foram se desenvolver, eles estudaram, eles trouxeram tecnologias para que a gente pudesse produzir bons vinhos, né? Mas, claro, é uma região ainda muito recente, né? A nossa história do vinho aqui não tem 100 anos. Olha, eu vou contribuir a gentileza e vou, via da sua assessoria de imprensa, providenciar algumas amostras de vinhos brasileiros. Vou achar uns parceiros aqui para mandar umas garrafas para você experimentar, e aí você vai dizer aqui pra gente o que você achou, hein? Eu me lembrei aqui, eu tomei um também, que ele é daqui de São Paulo, tem uma vinícola aqui de São Paulo, no interior de São Paulo, que eu... Guaspari? Talvez agora, possivelmente. Achei bem legal, bem apreciei, muito bom.
Eu vou achar alguns clássicos, vou achar um parceiro para te mandar umas garrafas para você experimentar e de contrapartida você depois posta para falar o que você achou, Boa. tudo bem? Boa. Vamos entrar nos vinhos do Hernanes aqui, porque, olha, eu tava comentando minutos antes aqui de quando de começar o podcast, a gente tá aqui tomando hoje o Barbera d'Asti. É o vinho de entrada da sua vinícola, mas não é um vinho de entrada por se dizer, porque a qualidade dele é muito bacana e o que é interessante é um vinho que não passa por barrica, né, Hernanes? Isso, então, é uma história bem legal esse vinho, e que hoje, até 2 dias atrás, você me perguntava, qual é o vinho que tu prefere dos teus, né? E eu não conseguia responder, porque cada vinho, né, porque eu tenho o espumante adocicado, tenho o Saudade, que é o Grignolino, que é bem, parece um rosé, na cor, na aparência, mas no aroma, mas na boca ele tem uma certa persistência, é um vinho que me surpreendeu muito, que eu não conhecia quando eu comprei a casa, estava lá a planta, né, a uva, a cepa, que eu não tinha conhecimento, e aí eu comecei a degustar e tal, enfim. São vinhos... Eu estou muito contente com os meus vinhos, né? Eu tenho, assim, a coisa legal que eu produzo, mas tenho... E principalmente agora, né, que eu não posso sair para comprar os vinhos, porque estamos em casa na quarentena, então eu tenho tomado bastante os meus vinhos, né? Então, há 2 dias atrás, eu tomei esse Barbeira e eu falei assim, cara, que gostei bastante do vinho. Eu vou te falar já por quê. E aí, como eu estava dizendo, né, até 2 dias atrás eu falava assim, não tenho um vinho preferido, mas o Barbeira, depois que eu tomei 2 dias atrás, eu falei assim, não, o Barbeira é o meu preferido, porque ele nem era para existir, na verdade, né? Ele foi interessante porque eu gostava muito do Barbeira barricado, né? Quando eu comecei na Itália a tomar o Barbeira. Então, quando eu fui fazer a primeira produção, a primeira safra, seriam todos barricados. Eu não tinha deixado nada, né? Já tinha comprado as barriques, né? Seriam 12 barriques para fazer toda a minha produção, né? A plantação de Barbeira barricado, que é o Efraim. Só que, numa conversa informal com o roupeiro da Juventus, né? Que é um piemontês de carteirinha, né? Ele falou, não, Barbeira tem que ser sem barrica, esse negócio de barrica aí não dá certo, isso aí pros estrangeiros, não sei o que e tal. E aí eu falei assim, cara, e aí eu fiz 3 barriques só, quer dizer, eu coloquei das 12, eu só fiz 9 barriques, e as 3, que seria Barbeira barricado, eu tirei, né, e fiz sem barrique. Então deu umas 600 garrafas. E aí eu me surpreendi, né, assim, com o vinho, gostei bastante. Aí na próxima safra comecei a produzir com maior quantidade. E hoje chegou na qualidade que eu estou muito satisfeito, porque, como eu te falei, né, eu gosto do vinho quando está bem equilibrado, bem redondo. Então eu tomei esse 2 dias atrás, porque a Barbeira tem um problema, né, quando ela é muito ácida, como não tem muito tanino, às vezes a acidez fica um pouco exagerada. Exato. E quando eu tomei há 2 dias atrás, assim, a acidez estava assim, no ponto, a fruta... É isso que eu ia te dizer. Exatamente. A fruta, por mais que ele tenha uma fruta, ele é muito delicado, ele é muito sutil. E essa acidez que a Barbeira traz pro Barbeira d'Asti, ele troca a acidez por um pouco daquela picância elegante, que desce macio, né? Desce bem macio. É um vinhaço, eu tô aqui de cara. Não, então eu realmente, assim, tô bem contente com os vinhos, mas esse Barbeira me encantou. E eu tô salivando aqui, né? Porque eu tô sem o vinho. Ô Mário, eu vou dividir a garrafa que eu ganhei do Hernanes aqui com você, tá? Aham. Ah, então tá bom. Tenho sim uma dúvida. Como que acontece a questão tu chega a provar na safra, assim, Hernanes? Tu acompanha, chega a provar os vinhos, as uvas? Como que acontece esse processo? Ou tem um enólogo responsável que tem confiança nele? Tem um enólogo responsável. No começo, porque eu estava lá na Itália, né? Depois, quando eu estava até na China. Mas na China eu tinha uma possibilidade maior de ir mais vezes na Itália, né? Então eu estava sempre provando e sempre dizendo para ele como eu queria do vinho, até mesmo o vinho barricado, né? A primeira safra era um barriques nova, deixamos 12 meses e eu falei para ele, ó, a próxima safra eu queria um pouco menos de barrique. Então assim,
porque a minha ideia era fazer um vinho que primeiro me satisfizesse, né? Depois, ainda que assim, enfim, né? Mas eu sempre fui assim, né? Eu sempre nunca me importei muito, porque justamente isso, né? Nunca nasceu para ser um comércio, né? Nasceu de uma paixão, de uma coisa e tal. Então, assim, não estou interessado muito com o comércio, né? Isso está vindo agora, né? Estou montando agora, sendo tudo agora. Então, eu queria fazer uma coisa que eu tomasse, como eu tomei outro dia, e eu falei assim, caramba, que experiência legal tomar esse vinho. Então, eu ia falando para ele como é que eu queria ao meu paladar, né? E hoje, ele, depois de já 3 safras, hoje eu já tenho confiança, assim, de deixar com ele, porque ele já me conhece, já sabe o tipo de vinho que eu... Ele já entende a tua identidade do vinho, Isso. então ele consegue já. Isso. Muito legal. O Hernanes praticamente cravou a marca dele dentro do vinho, né? Que é o Cade Profeta. Estamos começando, tá? Bom, a produção é extremamente limitada. A gente fala em questão de quantidade de garrafas, né? A gente tá falando desse barbeiro aqui. A produção foi de 5.720 garrafas. Isso. Então, não tem por muito tempo e tem, se eu não me engano, tem vinhos aqui que não chegam a 5.000 unidades. No Brasil, quem quiser tomar o seu vinho vai encontrar onde, Hernanes? Então, nós estamos vendendo online. Foi até uma boa pergunta, porque vou até abrir o e-commerce, porque justamente, né, como era um vinho que é limitado, né, tem poucas quantidades, e foi engraçado, em 2017, quando ficou pronta a primeira safra, e eu estava aqui no Brasil, eu vim para o empréstimo para São Paulo, e eu que ia levar os vinhos nos restaurantes, né? No restaurante, aí eu estava lá, levava o vinho, e aí no final, assim, eu apresentava para o sommelier e falava assim, esse aqui é o meu vinho e tal. Então era uma coisa bem... Imagina o cara recebendo, o Hernanes vem trazer um vinho para você, ele aqui, peraí. Então era bem assim, né? Então começou bem assim, íntimo, né? E... Que legal. Então eu tô até agora com um projeto de abrir o e-commerce, mas na venda online, que nós temos um contato no Instagram, no site, a gente atende todo o Brasil online, né? Onde o cara pedir, a gente manda. Para você que queira ter mais informações sobre os vinhos do Hernanes, basta acessar no Instagram, @cadeoprofeta. Lojas fixas, nós temos lojas aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos na Alameda Franca, que é perto da Paulista, a Casa do Porto, Casa Lisboa, na Zona Leste, e temos nos restaurantes, né? Porque a ideia era realmente servir os restaurantes, não era vender em mercados, nunca foi a intenção, né? Como é um produto limitado, é mais para restaurante mesmo, né? Em Recife nós temos também, no Rio Grande do Sul nós temos também. Porque Recife tem muito restaurante bom agora, hein? Uhum. Lá tá bacana para comer em Recife, e o pessoal tá tomando muito vinho, tem confrarias enormes em Recife. Isso. Você tem confraria? Não tenho, é uma ideia que também estamos pensando para colocar em prática aí. E seria legal. Jantar com profeta, que eu sei cozinhar, fazer uns pratos italianos aqui, então seria... Eu acompanho você no Instagram fazendo lá, viu? Eu iria. Você iria, Mari? Iria. Só me manda o convite. Me manda o dia, que nesse dia eu tenho horário. Turn down for what? Nem foi, essa foi direta, né? Ô Hernanes, quando você vai preparar seus pratos, você pensa no seu vinho ou você pensa no vinho e depois você pensa no prato? Qual que é a tua dinâmica? Na verdade, eu faço no cozinho sempre, né? Cozinho a matriciana que você tem que fazer, a matriciana e o risoto alla parmigiana. São 2 pratos que eu faço, né? Mas como tem a Vivi que trabalha aqui em casa, né? Ela que cozinha e tal. Então o que ela cozinha eu vou lá e depois escolho o vinho, né? Primeiro Legal. Então vamos ter em breve aí o Jantar com o Profeta, que ele vai lançar essa confraria que vai ser um sucesso, tenho certeza disso. E, bom, eu adorei a conversa, eu acho que a gente está nos minutos finais aqui. A gente combinou de terminar no horário, então a gente vai ser pontual. E, Hernanes, foi um prazer enorme, cara, ter você com a gente. A gente subiu muito o nível do Saca-Rolhas nesse momento. Esperamos ter você novamente aqui com a gente para contar os detalhes dos vinhos que nós mandaremos para você aí, hein? Legal, ficarei no aguardo da lista aí para conhecer mais, como bem falaste, né? Eu comecei essa pesquisa, né? E tomei alguns, depois fui para o Chile, Argentina, Uruguai,
Taná, essas coisas tudo. Então, enfim, ficarei no aguardo. Mas foi um prazer. Legal, André. Mari, beijo pra vocês. Obrigado e boa noite. Em breve, a confraria do Hernanes. E lembrando que a lista dos vinhos escolhidos desse episódio estará em nosso Instagram, @sacarolhasoficial. Inclusive, eu convido você a indicar os seus amigos ao nosso canal. Caso queira escrever pra gente, anota aí nosso e-mail, é sacarolhas_oficial@outlook.com. Por hoje é só. O importante é que fizemos mais amigos nesse nosso bate-papo. Espero que tenham gostado. Beijo grande e até a próxima taça. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchau, gente. Muito obrigada. Beijo, gente. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.